de Deus, então, esta noite. João capítulo 8, como anunciado, versículo de número 1 em diante, diz: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida, flagrada, digamos assim, em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida, flagrada, em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? E outra pergunta: Ninguém te condenou? Responde ela: Ninguém, Senhor. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra e abençoe também você aí ouvindo e guardando a palavra de Deus essa noite. Um jornalista irlandês falecido em 1950, deixou na história uma frase muito interessante. O nome dele é George Bernard Shaw. George Bernard Shaw. A frase dele é a seguinte, grave aí: Inocente é aquele que não foi apanhado em flagrante. Penso que essa frase dele cabe direitinho dentro daquilo que queremos falar hoje aqui. E dentro da realidade em que Jesus também se posicionou junto àquela mulher e aqueles doutores, mestres e fariseus ali e a multidão. A frase é: inocente é aquele que nunca foi apanhado em flagrante. Creio que o Jorge está dizendo que, de fato, inocente ninguém é. A diferença é que os que apareceram foram somente os flagrados. Culpados são os flagrados. Mas nós, que temos muita coisa para sermos flagrados também, demos a sorte, talvez, não termos sido flagrados em nossos erros. Então eu creio que essa frase dele cai muito bem para aquilo que queremos pensar hoje. Veja, lidar com os flagrantes da vida não é uma coisa muito fácil, é muito complicado. Principalmente quando somos nós os flagrados. Ou seja, se nós fôssemos nos colocar agora na posição desta mulher adúltera. Então, ser flagrado é bem complicado. Aí implicaremos necessariamente numa condição emocional. O nosso emocional será abalado, a nossa estima vai lá embaixo, ficaremos com vergonha, poderemos desenvolver um complexo de culpa, poderemos nos julgar a partir disso. Então, ser flagrado não é nada legal, não é nada bom. Mas do ponto de vista espiritual, pensa bem comigo, é mais complicado lidar com o flagrante dos outros do que lidar com os nossos.
Do ponto de vista religioso, não. Do ponto de vista religioso, é muito fácil lidar com o flagrante dos outros. A toda hora a gente lida. Mas do ponto de vista do que Jesus propôs, do que a Bíblia diz, é muito mais difícil lidar com o flagrante dos outros do que com os meus, do que com os nossos. Este texto traz uma grande lição, sim. Jesus é o pedagogo aí. Mas a grande lição que ele traz não é para a flagrada. Ela foi liberta, mas não aprendeu uma grande lição. A grande lição Jesus deu aos flagradores, aos mestres e doutores da lei e ao público em geral. Se a mulher foi liberta de muita coisa, quem recebeu uma grande lição foram os flagradores, os fariseus e os mestres da lei. A dinâmica da situação nesse texto, presta bem atenção. Essa realidade aqui não era um tribunal para estabelecer se essa mulher era culpada ou não. Está claro, está nítido. Ela era culpada, não se tratava disso. A grande questão aqui era a aplicação do juízo. Eles a flagraram, a trouxeram, apresentaram-na a Jesus e apresentaram o código da lei que dizia que naquelas condições a lei de Moisés prescrevia que ela, dizia pelo menos, que ela deveria ser morta sendo apedrejada. Então veja, não era um mero tribunal para julgar a condição dela de ré, se seria condenada ou não. Obrigado. Condenada ela já estava. A questão era a aplicação do juízo. Quem, por quê e como. Então, diante dos flagrantes, a grande questão não é quem está certo e quem está errado. Se o que o flagrado cometeu está certo ou está errado. A grande questão é quem e por quê, em que condições tem moral, habilidade, mérito para pegar em pedras. Primeiro ponto, a quem esta mulher adúltera representa hoje? Em primeiro lugar, essa mulher representa todas as pessoas que de alguma maneira foram também flagradas em seus delitos, em suas falhas, quer seja na área sexual, moral ou qualquer outra. Como lidamos então com essas pessoas flagradas? Nossa natureza é tentada a aplicar a lei de Moisés diante do flagrante do outro. Não é somente nosso pensamento, não é o que queremos fazer, é nossa natureza voltada para isso. Sempre somos inclinados diante do flagrante do outro de pegar a lei. Que lei temos hoje? A lei do certo e do errado. A lei do certo e do errado nós usamos como parâmetro e aplicamos logo. Parece que isso nos dá o direito de dizer, não, foi flagrada, é verdade, então joga pedra na Geni. Esses mestres e esses fariseus aqui, bem como o povo que ali estava, o único parâmetro de censura que eles conheciam era o parâmetro da lei de Moisés, que a princípio veio diretamente de Deus. Então, a minha pergunta é, que injustiça os mestres, os fariseus, estavam cometendo com aquela mulher? Até então, nenhuma. Eles estavam aplicando a censura com base na realidade do que conheciam como lei entre certo e errado. Os mestres e fariseus não levantaram falso contra ela, não era fake news, não era fofoca, não foi disse-me-disse, não foi somente um vídeo de que ela estava fazendo sexo com alguém. Não, ela foi flagrada no ato de adultério, estava com o marido de alguém.
Flagrada, ela é conduzida para o julgamento com base na lei do certo e do errado, nos parâmetros que aqueles homens até então conheciam. Veja se não é exatamente o que acontece com a gente. Nem sempre a gente comete injustiças diante do flagrante do outro. O que a gente vai, às vezes, comentar, dizer, passar adiante, de fato é verdadeiro. É até justo, mas é juízo. Se é juízo, é pedra. E Jesus trouxe um outro princípio para realizarmos antes de nos agacharmos e pegarmos em pedras. Então precisamos tomar cuidado, queridos, não com as nossas injustiças nos julgamentos. O problema do julgamento são as nossas justiças. A nossa justiça própria, a nossa justiça cultural, a nossa justiça religiosa, a nossa justiça tradicional, a nossa justiça de família, a nossa justiça de histórico que temos e percebemos o mundo então com o nosso código de ética pessoal, que isso está certo e isso é errado. E quando flagramos alguém, esse código de ética de censura entra em voga e então a gente pega em pedras. Nada disso é injusto. A segunda coisa que essa mulher representa hoje, segundo o grupo de pessoas, ela nos representa também. A nós, em nossos flagrantes pessoais, em nossos flagrantes íntimos. Existe um grande escritor americano, Bill Hybels, pastor excelente. Ele escreveu um livro e o título do livro é Quem é você quando ninguém está olhando? E sabe o que dizem nesse livro? Que caráter é aquilo que você faz quando ninguém está olhando, quando só você sabe dos seus próprios flagrantes, quando só você se flagra. Essa mulher nos representa na condição de flagrados. Temos dificuldades para nos perdoar quando olhamos para o que dizemos, o que fizemos, para os nossos adultérios. E só existe um tipo de flagrante bom. Humanamente falando, moralmente falando, o único tipo de flagrante bom é o do outro. O meu não. Flagrante do outro é tranquilo. Até porque, sabe, olha, quando o flagrante é do outro, certo é que ninguém vai colocar os olhos em mim, nem eu. Eu vou olhar bem mais, eu vou ressaltar bem mais o flagrante do outro, o adultério do outro. E o primeiro conforto que essa realidade traz é esquecer os meus flagrantes, os meus adultérios. É tão bom esconder os nossos adultérios em cima do adultério dos outros. É o único flagrante bom, é o do outro. O que significa então flagrante nesse contexto? Não vou para a etimologia da palavra, não é isso. Flagrante significa desnudar. Sabe, deixar a pessoa nua. Quando flagramos alguém moralmente, emocionalmente despido, despida. Flagrar é desnudar, é desmascarar. Flagrar a exposição das nossas falhas nas mídias, nas massas, nas redes sociais. Sabe ainda o que é flagrante? São os nossos molinhos que a gente dá, revelados para o mundo inteiro. E quem não os tem? Quem não os tem, os molinhos? Quantos molinhos você deu hoje? Eu dei os meus. Só que a diferença dos nossos molinhos para o grande mole dessa mulher, é que ela foi flagrada. Eu não. Essa é a diferença. Os judeus viram, os mestres viram,
Os fariseus viram, flagraram e trouxeram. Eu não. Eu e você não. Essa mulher nos representa. Eu prefiro 1000 vezes ser representado por essa mulher do que por um fariseu. Porque eu sei o resultado. Eu sei como essa mulher saiu dali. Agora a Bíblia não diz como os fariseus saíram. A Bíblia não diz como os mestres saíram dali. Se aprenderam ou não a lição. Mas diz que essa mulher saiu liberta. Essa mulher me representa. A adúltera me representa, porque todo dia, aqui e ali, no ponto de vista financeiro, relacional, no trato com os outros, a gente está sendo infiel sempre em alguma coisa. Todos nós temos um quesinho de adúltero e de adúltera. Desculpe, esse negócio soa meio chato. Eu sei que você é fiel à sua mulher, eu sei que você é fiel ao seu marido, eu sei disso, eu estou falando nas questões menores do dia a dia. Todos nós carregamos uma camazinha metafórica onde alguém se deitou ali que não era nosso, ou uma cama que não é nossa e que a gente acabou deitando nela. Essa mulher me representa. E se essa mulher me representa, eu também não posso pegar em pedras. Porque Jesus disse que aquele que não tivesse pecado deveria ser o primeiro a pegar em pedras. E nem aquela mulher foi lá pegar pedra, nem ela se apedrejou. E a lição que eu aprendo aqui é que mesmo eu tendo consciência dos meus flagrantes, eu não tenho direito de lançar pedras sobre mim. Eu não posso ser um fariseu sobre o meu próprio flagrante. Eu não posso ser um fariseu sobre a minha vida. Flagrante significa, então, essa exposição ao ridículo. O nosso ridículo, melhor, sendo exposto. Terceiro lugar, os flagradores aqui. Os mestres da lei e fariseus. Qual foi a postura deles? Diz aqui que fizeram-na ficar em pé diante de todos. Vejam bem, eles poderiam ter trazido a questão para um quarto, para uma sala, para um cantinho, chamar Jesus para uma reunião e dizer: mestre, olha só, temos uma situação para resolver aí. A lei está aqui, a mulher está ali, nós queremos agora saber a sua opinião. Aplicamos a lei ou não? Não, eles levaram para a praça pública, ou seja, colocaram naquilo que a gente muito conhece e está usando agora. Colocaram no Facebook, Instagram, no status, no stories. Não colocaram nem no feed. Colocaram no story que fica 24 horas e depois renovaram ainda. É impossível alguém não ver o story do Instagram e do Facebook. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. Exposição ao ridículo. Os flagradores fizeram isso. Havia muita gente ali, como o versículo 3 diz, que ao amanhecer, 2, ele apareceu novamente no templo, Jesus, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele assentou-se para ensiná-lo. Todo o povo estava reunido no entorno de Jesus. Foi justamente nesse momento que eles a fizeram ficar em pé. Expuseram o seu flagrante para a massa de judeus ali presente. Eles representam hoje quem? Gente que gosta de flagrante de terceiros. Gente que ressalta, gente que divulga, gente que comenta. Gente que em volta da mesa faz como um menino aí agora, um moreninho, está fazendo no Facebook aí, falando da Jussara, lembra? Mas a Jussara, ele fica na janela dele tomando conta da rua o dia inteiro, lembra dele? A Jussara, ó, largou o marido, a Jussara voltou. A Jussara, desculpa, a Jussara presente aí. É a brincadeira do Facebook. Gente assim. Gente que talvez não seja por mal, talvez seja isso é um hábito cultural. Eu fui criado em igreja pequena, e você sabe o que rola na mesa, na mesa de café? Rolava pelo menos na mesa de café, de jantar e de almoço de grandes famílias de igrejas pequenas. Os flagrantes.
A gente começa a falar do que está acontecendo na igreja, do que não está, e aquilo ali. Empresa também a gente fala, não é na hora do almoço. A gente tem uma tendência para levar o flagrante adiante. Você não tem culpa de presenciar o flagrante do outro. Mas você tem o direito, o dever de não colocar na mídia. Colocar na mídia é pegar pedra e lançar sobre a pessoa. Quarto e último lugar, como Jesus lidou com toda a situação e com os personagens. Como que Jesus lidou então com o flagrante, com a flagrada e com os flagradores? Em primeiro lugar, Jesus devolve a questão diante da pergunta que fizeram e responde que, presta atenção nisso, que não era ele, Jesus, nem Moisés, nem a lei que deveriam aplicar o juízo, mas a consciência dos próprios flagradores diante do adultério. Os presentes ali. Olha, vocês que flagraram e vocês que são os assistentes, não serei eu, não será Moisés, não será a lei que vai aplicar o juízo. Quem vai aplicar o juízo é cada um de vocês com um quesito apenas, com base na sua própria consciência no que diz respeito aos seus adultérios. Você pode julgar, vai lá, pega a pedra, mas antes, olha para a sua consciência e vê se os seus adultérios estão resolvidos. Presta atenção. Jesus não inocentou aquela mulher, porém demonstrou que flagrantes e atitudes adúlteras todos temos. E é a partir desse olhar para dentro que devemos começar o juízo das pedras. Sabe o que Jesus está dizendo? Você gosta de apedrejar? Você quer apedrejar? Você pode. Mas o critério não será certo e errado, não será a lei moral, o critério não é a lei de Moisés, o critério não é o que o seu pastor disse ou deixou de dizer, o critério é sua consciência diante do que você fez. É a consciência diante de quem você é. Olha para dentro, olha para a sua história. Depois de olhar para a sua história, você pode se abaixar, pegar a pedra e começar o juízo. A mulher, não tem dúvida, ela é adúltera. A lei dizia assim, deve ser apedrejada. Mas a questão é por quem? Quem pode apedrejá-la? Jesus não interrompeu o julgamento. Sabe o que ele fez? Eles, os mestres e fariseus, queriam promover a sentença, aplicar o juízo, de fora para dentro. Da lei para a mulher. De fora para dentro. Sabe o que Jesus fez? Eu não vou interromper o juízo, a sentença, mas eu só vou inverter a polaridade do juízo. O juízo será aplicado sim, mas não de fora para dentro, da lei para a mulher. O juízo deve ser aplicado de dentro para fora. Jesus tirou Moisés da jogada, Jesus saiu da jogada, Jesus tirou a lei da jogada e disse, o juízo é de dentro para fora e não de fora para dentro. Entende bem? Segundo Jesus, esta deve ser a única referência
para censurar o comportamento de alguém, para pelo menos no nosso íntimo dizer assim, está errado. Quando nós fazemos isso, quando eu, a partir de hoje, abrir a boca para dizer, discordo, está errado, eu vou olhar para dentro. Eu quero olhar para dentro. Jesus não disse que aquele julgamento estava errado, era injusto. Aquele tribunal deveria sim acontecer. Mas a polaridade do julgamento era outra. E aí, segunda coisa qual a postura de Jesus diante da flagrada? Olha diante da flagrada o que ele fez. Diz o texto que ele se inclinou, abaixou e começou a escrever no chão. O que isso quer dizer? Ele tirou os olhos do constrangimento daquela mulher. Ele foi escrever no chão para não participar do constrangimento daquela mulher. Deixou de focar o pecado, deixou de focar a adúltera, o adultério melhor, para focar a pecadora, a adúltera. Querida, a adúltera, o adúltero precisa de ajuda. Mas o adultério não precisa de sentença. Por isso Jesus se curva, Jesus abaixa e vai escrever aonde? No chão. Ele não permitiu que a mulher lesse qualquer constrangimento em sua face. Então ele mudou de direção. Olhou para o chão. E diz o texto que depois ele responde aos mestres e volta a olhar para o chão de novo e volta a escrever na areia. O que ele estava escrevendo na terra ninguém sabe. Mas eu não creio que ele queria de fato traduzir a situação na escrita. Penso que o que ele queria era desfocar o olhar de juízo, possível olhar de juízo, possível olhar de censura, no olhar daquela mulher dizendo, mulher, eu não vou te olhar nos olhos para você não ficar mal, eu vou olhar para o chão. Eu aprendo com Jesus que diante do flagrante do outro, eu devo olhar para o chão. Quando alguém expuser os furos de alguém no Facebook, não curta, apague. Se possível, deixe até de seguir quem expôs o outro. Olhe para o chão. Não olhe para as teclas do computador ou do celular. Escreva na terra. Sabe o que acontece quando a gente escreve na terra? Escreve na areia? Fácil, daí a 10 minutos todo mundo apaga. Diante do flagrante do outro, olhe para o chão, escreva no chão. Faça o que Jesus fez. Terceiro lugar, ele depois se levanta. Mas no momento que ele se levanta para quê? Ele se levanta e faz duas perguntas, enquanto deveria fazer outras. Ele se levanta e, depois de dizer a polaridade agora do juízo, que não deveria ser de fora para dentro, mas de dentro para fora, e depois ele se levanta, olha para a mulher e faz duas perguntas. Ele pergunta pelo onde e pelo quem. Pergunta assim, onde estão os apedrejadores? Cadê os da toga? Cadê os juízes? Onde estão eles? Aí ele pergunta à mulher também pela estatística do Tribunal Supremo, Tribunal de Juízo sobre o adultério daquela mulher. Ele pergunta, quais foram os votos? Ninguém te condenou? Aí ele diz, tá bom, agora, mulher, eu vou na urna. Eu vou lá na urna depositar também o meu voto. Nem eu vou pegar em pedras. Ele disse, nem eu te condeno. Onde estão os acusadores? Ele não perguntou assim, onde estão os causadores?
Ele perguntou: onde estão os acusadores, os juízes? Quando Jesus olha para o flagrado, ele não pergunta pelo que você fez, ele pergunta quem está julgando você, quem trouxe você, quem está pegando em pedra. Quando Jesus encontra alguém passível de ser apedrejado, ele não pergunta do porquê é que você está nessa condição. Ele pergunta: quem está preparado para lançar pedra em você? É com ele que eu quero tratar. Engraçado, né? Qualquer pastorzão como eu, pastor Edson, né? Sabe o que perguntaria aquela mulher? A pergunta seria assim: quem adulterou com você? Está onde? Porque ninguém adultera sozinho. Por que não foi essa pergunta quando ele se colocou de pé? A pergunta poderia ser: você está arrependida, mulher? Por que não foi? A pergunta poderia ser: você, a partir de hoje, não vou te deixar apedrejar não, mas você me promete nunca mais fazer isso, mulher? Promete abandonar o adultério, mulher? Ele não perguntou isso. Outra coisa que ele não perguntou: quantas vezes vocês saíram? Só essa vez aí que vocês foram flagrados? Ou vocês saíram antes? Jesus não perguntou sobre quantas vezes saíram, sobre quantas vezes foram para a cama, nem de quem era aquela cama, nem de quem era a mulher daquele homem que ela adulterou, ou melhor, daquele adúltero. Claro, isso não é fazer apologia ao pecado, nem apologia ao adultério, mas isso é amor de Deus saindo pelos poros de alguém. E nem perguntou em que motel foi. Se você adulterou, claro que não foi na casa dele. Em que motel vocês foram? Voltando para avivar sua consciência, sabe o que ele perguntou? Onde estão os teus acusadores? E depois a pergunta é: ninguém te acusou? Aí ele vai e libera aquela mulher. Quarto posicionamento de Jesus diante da adúltera aqui, e aqui eu começo a encerrar. Ele não a absolveu, mas decretou o abandono da velha vida para uma nova vida e novos hábitos. Sabe quando? Quando ele disse assim: nem eu te condeno, agora vá e não peques mais. Até hoje eu ouvi sobre esse texto como se fosse, sabe, uma coisa rígida, tirana, como nós falamos aos nossos filhos, né? Dessa vez passou, da próxima não, hein? Não me faça mais essa. Não é essa a impressão? Até hoje eu tinha essa impressão do texto e eu vi muita gente pregando assim. E muita gente prega. Ele a perdoou, mas disse: vai, não peques mais. Querido, isso não é uma ordem. Isso não é um aviso. Isso é um decreto de libertação dos velhos hábitos. Isso é um decreto de cadeias quebradas. Ele está dizendo: vá, mulher, os seus problemas foram resolvidos. Não somente os do seu apedrejamento e juízo, mas a sua sede em relacionamentos, a sua consciência. Você está livre, não precisa mais pecar. Vá, eu te liberto, eu te libero. Agora você tem condições de ir e não pecar mais. Hoje, essa semana, o Espírito ministrou essa maneira de ver sobre essa frase. E não essa coisa tirana, essa coisa difícil, de que de uma vez por todas não entre mais nessa. Isso não é do Cristo. Ele, o que fez então? Ele a livrou, não somente da morte por apedrejamento, mas do fardo da culpa, por estar vivendo numa cama que não era sua.
Ainda que essa mulher estivesse se beneficiando de uma relação sexual do marido de alguém, com toda certeza a consciência daquela mulher não estava em paz, porque ela sabia que se fosse flagrada, ninguém meramente não falaria mal dela, ela não ficaria mal falada, ela seria apedrejada e ela sabia disso. Essa mulher certamente vivia também o inferno. E Jesus a libera desse inferno, livrou da vergonha de ser conhecida como a ladra de maridos. Jesus a livrou de sua própria consciência, livrou do seu peso, livrou de um futuro complicado, livrou daquela sentença de juízo ali, a livrou da morte e a livrou da lei. Quando ele disse: agora você tem condição para ir com o meu perdão, você agora deve ir, perdoe-se, vá de cabeça erguida, e você tem condições agora, vá. E agora você tem condições de não pecar mais. Ele liberou aquela mulher para sair dali de cabeça erguida. E não para sair dali como a ex-adúltera. Aquela ali, ó, é a ex de fulano, que não é mulher oficial dele, não. Ele disse: mulher, vá. Olhe para cima, olhe para Deus. Vá, não curve sua cabeça. E não peques mais. Eu concluo em duas lições que nós aprendemos aqui. Aprendemos com Jesus que quem se flagra todos os dias com seus erros, eu me incluo nisso, não precisa mais se apedrejar com consciência pesada. É essa a primeira lição. Eu aprendo aqui que eu e você, que nos flagramos todos os dias com os nossos pequenos adultérios, nossos deslizes aqui e ali, ele ainda está dizendo para nós hoje: Dalci, vá, você tem condições, estou dando graça, perdoe-se, não se apedreje, não leve pedras para casa, não vá com vergonha, vá em paz e não peques mais esse pecado, não cometa mais isso, porque você fez, cometeu, aprendeu, foi absolvido, agora vá em paz. Eu aprendo que flagrados por nós mesmos todos somos, mas todos os dias encontramos com Jesus, e todos os dias, quando Ele olha para as nossas falhas, quando chegamos perto dEle com os nossos erros, sabe o que Ele faz? Ele não estende o dedo, ou melhor, Ele estende o dedo. Não assim, mas assim. Ele escreve no chão. Ele escreve no chão e deixa quem quiser que jogue pedra. Quem quiser que viva de pedra. Porque quem gosta de jogar pedra vai receber sobre si também pedra. E depois, quando ele se levantar, vai olhar para mim, vai olhar para você, para o Marcelo. E aí, ninguém te apedrejou? Eu também não. Agora vai, não cometa mais isso. Vá de cabeça erguida. A segunda lição, e eu quero orar com você, é que cada um de nós é chamado, por isso somos cristãos, cada um de nós é chamado por Ele para tirar fardos de flagrante dos ombros das pessoas. Deus chamou cada um de nós para irmos até os outros, aos flagrados pelos outros ou por nós, e nós vamos arrancar dos ombros deles os fardos. A Bíblia não diz para você evitar julgar. A Bíblia não diz para você não julgar. Não é só isso. A Bíblia diz: seja aliviador de fardo. Seja alguém que, ao flagrar alguém, você libera a pessoa e diz: vá. Vá embora. Vá em paz. Seja livre. Erga a cabeça. Ser cristão não é julgar. Ser cristão não é sair por aí procurando quem quer que seja para flagrar pecado aqui e ali. Ser cristão não é ser um Sherlock Holmes de buscar pecado na vida dos outros. Ser cristão é ser aliviador de fardos, de pecados, de flagrantes.
Deus te chamou como homem e mulher para ir até os flagrados e dizer: se estiver pesado sobre os seus ombros, põe sobre os meus. Eu levo com você. Eu vou passar vergonha com você. Eu vou. Se falarem de você, falarão de mim também. Se jogarem pedra em você, falarão de mim também. É assim. Ser cristão é não olhar nos olhos do outro quando o outro é flagrado. Ser cristão é tirar o fardo de culpa dos ombros dele. Ser cristão é tirar o peso do flagrante dos ombros dele. Assim estaremos reproduzindo o que o Mestre fez. Ser cristão é jogar nossas pedras fora, liberar as pessoas depois dos seus erros, a saírem de cabeça erguida para uma nova condição de vida, pelo menos naquele quesito. Ser cristão é jogar as pedras fora. E eu quero te convidar hoje a orar comigo, mas antes eu quero fazer isso. Eu quero jogar pedras fora. A gente é bom em pedras. Nós não somos como Davi, que usou pedra para derrubar gigante. A gente usa pedra para derrubar fraco. A gente usa pedra para derrubar quem pecou, quem traiu, quem roubou, quem adulterou. Mas Deus hoje diz que Ele nos quer nesse tribunal, sim. O tribunal é o nosso lugar. Mas para, em primeiro lugar, jogar as pedras fora. E depois ir nos ombros de nós mesmos, dizer: eu carrego meu fardo de flagrante. Então não vou carregar mais esse fardo, eu vou carregar o fardo de alguém, não vou me culpar. Não vou jogar pedras mais sobre mim, vou sair por aí procurando quem está com os ombros cheios de fardo de flagrante. Gente que tem vergonha de sair de casa, gente que tem vergonha de sair às ruas porque tem consciência pesada diante do que fez. Eu quero orar por você que se percebe como adúltero de si mesmo. Você que de repente passou por um tropeço de trair seu marido e não conseguiu se perdoar até hoje. Você que de repente traiu sua esposa, deu um deslize, você traiu sua esposa, ela te perdoou, seu pastor te perdoou. Já tem tempo isso e até hoje você diz diante de Deus que não se sente perdoado porque você não conseguiu chorar. Tem gente que está querendo chorar primeiro para se sentir perdoado. Perdão, querido, não é um sentimento, perdão é uma decisão. Jogar pedra é um ato. Jogo ou não jogo? Então olhe para a sua consciência e diz: não, se eu não posso jogar pedra em ninguém, se eu não posso ser juiz, então uma coisa eu posso ser: aliviador de fardos. Então, em nome de Jesus, eu quero orar agora com você. Curve a sua cabeça, eu quero orar contigo. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que estava no pátio do templo ensinando, aquele que foi interrompido na sua pedagogia diante do julgamento dos mestres e dos fariseus e da situação daquela mulher. Senhor, eu, Dalci, eu quero confessar. Quando eu olho para esse texto, dos personagens ali, eu me identifico como Dalci muito mais, eu tenho sido muito mais fariseu, muito mais mestre da lei, do que a adúltera em si, ou do que o Cristo. Mas eu quero me despir dessa toga hoje,
Eu quero lançar essas pedras fora. E eu quero ser como essa mulher, que ainda que vulnerável ali estava, e depois ela recebe do Mestre e sai com sua consciência limpa, perdoada. Mas torna-nos como Cristo. Torna-nos, esse é a nossa referência. Nós confessamos os nossos pecados hoje. Alguns estão confessando pecados de adultério das mais diferentes formas. Outros estão confessando pecados de apedrejamento. Outros estão olhando para trás e olhando para uma mala que há muito tempo carregam cheia de pedras. Mas outros estão julgando a si mesmos, mas outros estão dizendo agora, Senhor, torna-me igual ao Senhor. Torna-me igual a Ti, Senhor. Como aquela música, se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada de bom encontrarás. Mas um desejo eu tenho. E esse desejo, Senhor, é de ter um coração igual ao Teu. Ó Deus, dá-nos esta santa inclinação diante do fardo dos outros, de olharmos para baixo, e dá-nos uma disposição ao nos levantarmos para sermos aliviadores de fardos daqueles que foram flagrados. Faz assim, Espírito Santo, nós te pedimos, no nome amado de Jesus, na minha vida, na vida destes que em casa, no apartamento, onde quer que estejam agora, até hoje se culpavam, mas hoje recebemos uma única palavra de libertação, de liberação. Nós, segundo a Tua palavra, iremos em paz e não pecaremos mais este adultério. Iremos em paz, porque esta frase, essa liberação nos põe em empoderamento. No nome de Jesus, não cometeremos mais esse adultério. Sairemos livres para não pecarmos mais este pecado de cabeça erguida. Para a honra e para a glória do nome de Jesus oramos. Amém, amém e amém. Grande beijo no seu coração. Muito obrigado por estar conosco hoje. Eu não vou citar mais nomes aqui. Reverendo Edson, Deus abençoe. Salvadora, os demais que entraram aí, não posso ler agora seus nomes. Grande beijo no seu coração. Que a sua semana seja de bênção, de paz, de liberdade. Uma semana para cima. Apesar do que está aí fora, o que está em você é maior que o que está aí no mundo, o coronavírus. Deus te abençoe. Tenha uma semana maravilhosa. Beijos.